vocês estão? Eu tô aqui com saudade de vocês, com vontade de estar com vocês na sala de aula, mas vamos continuar, né? Então hoje, como eu havia prometido, é o dia da correção da tarefa. E assim como precisa de muita concentração para assistir a aula, para fazer a tarefa, para corrigir, também precisa de muita concentração, de muito interesse, de muito compromisso. Mais do que nunca eu vou ter que contar com vocês para que vocês corrijam as atividades direitinho. Bom, alguns alunos me mostraram algumas dúvidas em algumas questões. E agora é o momento, né, de tirar, de sanar todas as dúvidas. A tia resolveu colocar todas as questões, vai ser uma correção mais longa, mas é hora de ter cuidado, de prestar atenção, de ter compromisso. Vamos prestar atenção direitinho à correção? Então, a página 44 e 45 de redação. Primeiro nós vamos fazer a correção da 44 e da 45. Toda vez que a tia vai fazer uma correção, qual é a primeira coisa que ela pede? Que lá no cantinho de cima da primeira página você coloque corrigido e o dia. Então vamos lá, coloquem aí corrigido e o dia da correção, certo? Vamos iniciar a nossa correção de redação de todos os textos. Qual é o nosso conteúdo que nós estudamos? Variedades linguísticas. Eu espero que tenha ficado claro, é um assunto gostoso demais. Então vamos lá. Primeira questão. Nós tínhamos aqueles quadrinhos lá na primeira página, né? De cada quadrinho era uma linguagem de alguma região. Então nós fizemos a pesquisa, eu acredito que vocês tenham feito, e visto de qual quadrinho, de qual fala era de cada região. Então o quadrinho, ele corresponde a uma região. Na Alagoas corresponde ao quadrinho 3, Minas Gerais ao quadrinho 1, São Paulo ao quadrinho número 5, Espírito Santo ao número 6, Rio Grande do Sul número 7, Maranhão número 4, Amazonas número 8 e Rio de Janeiro número 2. Então tá aí direitinho a correspondência, né? Quem não acertou, quem errou alguma, apaga e corrige. Quem acertou todas, ó, parabéns, boa pesquisa. Releia os termos a seguir. Gente, concentração na correção. Coisou, trem, sinistro, bolado, mangá, lascados, aziei, pocá e pitu. Todos esses termos são utilizados lá naqueles quadrinhos também na primeira página. Você utiliza algum deles em sua fala cotidiana? Quais? Então é uma resposta pessoal. Mas às vezes a tia fala coisou, né? A tia fala sinistro, a tia também fala mangá, né? Utilizando mangá como verbo, aquele menino gosta de mangá do outro, né? Então é uma palavra criada por variedades linguísticas. E vocês? Quais vocês utilizam? Então vocês coloquem aí porque é uma resposta pessoal. Letra B. Teve alguns alunos que tiveram dúvida justamente nessa questão. Porque a gente ia deduzir que palavras, né, daquele vocabulário, daqueles quadrinhos, pertenciam a qual classe gramatical. Então vamos lá ver direitinho. Os substantivos, a gente tem exemplo como trem e pitu, porque eles dão nome a alguma coisa. Adjetivo, que palavras daquela que são diferentes para nós são utilizadas como adjetivo? São utilizadas para caracterizar alguma coisa. Então a tia colocou aqui o exemplo de sinistro, aquela parada estava muito sinistra, eu estou dando característica àquela cena. Bolado, o menino ficou bolado, a característica do menino. Lascados é um termo que a gente costuma utilizar, que em algumas regiões como a nossa é até um termo pejorativo. Então esses são exemplos de adjetivos que caracterizam alguma coisa. E formas verbais, a gente tem um exemplo como coisou, mangá, aziei e pocá. Então esses são exemplos tidos como se fossem verbos, porque estão indicando algumas ações. Depois, na letra C, tem assim: faça oralmente a conjugação das formas verbais apontadas por você no item anterior nas seguintes pessoas: eu, tu, você, ele, nós, vocês e eles. Então, é como se você fosse, né, conjugar a forma verbal aí que você botou. Então, eu coisei, tu coisou, ele coisa. É como se fosse assim, que você fosse fazer oralmente na sua cabeça. Então, são verbos que a gente coloca de acordo com as variedades linguísticas. Não são verbos que estão de acordo com a nossa norma padrão. Eles estão de acordo com as variedades linguísticas, as variedades de região a região. Letra D. Dê o significado de cada um desses termos nos textos lidos. Se necessário, faça uma pesquisa. Coisar é você fazer alguma coisa,
né? Fazer algo. Menino, coisa ali para mim. A gente costuma falar aqui também no Piauí. Trem é como se fosse um objeto, qualquer uma coisa de referência. Pega aquele trem ali para mim. Então, sinistro depende muito do contexto. Pode ser algo muito bom ou algo muito ruim. Aquela festa foi muito sinistra. Você pode dizer que ela foi muito esquisita, né? Então, é uma característica da festa. Bolado quer dizer que você tá chateado, incomodado. Mangar, esse aí a gente sabe, né? Que é debochado uma pessoa. Aqueles meninos estão mangando dos outros, estão debochando. Lascados é uma situação difícil, né? Aziei é como se eu tivesse desanimado. Pocá é fazer algo muito bem feito. Pitu, como se fosse um cheiro. Terceira questão. Agora observe estas expressões. Eu tô brocado. Estamos lascados. Me caiu o butiá do bolso. A quem se refere cada uma das formas verbais em destaque? Isto é, qual é o sujeito de cada uma delas? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Eu sei que você estava estudando os sujeitos em gramática, porque eu acompanho também. E as disciplinas, elas se ajudam, elas são cumulativas. Então, eu, lá em cima, eu tô brocado. É o eu na primeira pessoa, né? Estamos lascados se refere a nós estamos. E me caiu o butiá, me se refere também a eu, né? Me caiu a mim, então também primeira pessoa, certinho? Então a letra B. Os tópicos a seguir descrevem as frases em estudo. Identifique qual se aplica a cada item. Então, nós estamos falando dessas duas frases, ó. Eu tô brocado e estamos lascados e me caiu o butiá do bolso. Então, vamos ver a qual cada uma se refere aqui nesses tópicos. Trata-se de uma expressão regional típica de um estado brasileiro. A segunda, me caiu os butiá do bolso. Não é porque a gente nem costuma ver essa expressão por aqui. Não é uma ocorrência de uma variedade linguística específica. Trata-se de um uso recorrente em todo o Brasil, geralmente em situações de comunicação menos formais. Eu tô brocado, que eu utilizo com os meus amigos, ou estamos lascados, que a gente costuma realizar em situações de informalidade. Então, número 1. O plural é marcado apenas no artigo inicial, mantendo-se o substantivo e o verbo na forma singular. Então, se refere à frase 2. Cai a sílaba átona inicial e se mantém as desinências de número e pessoa nas formas verbais, como diz assim, estamos. É o que acontece aí, então, na frase 1. O sujeito proposto, isto é, posicionado após o verbo, favorece a manutenção da forma verbal no singular. Então, se refere à frase 2. Vamos lá, gente, prestando atenção. Agora, nós vamos para a correção das páginas 48 a 51. O que eu faço lá na primeira página? Corrigido e o dia da correção. Então, vamos lá, vamos se ajeitar direitinho, postura correta, vamos prestar atenção à correção. Prestando atenção na tia Jo, vamos lá. Então, nós temos aí, né, um texto do Ariano Suassuna, que é um grande escritor aqui da nossa região. Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na cara de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. A mim ninguém enrola, não. Eu sou um sertanejo. Tenho os olhos abertos para essas besteiras todinha. Eu já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar. Olha, você dá tanta importância ao folheto de cordel, o folheto de dar cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já acabaram e o cordel tá lá, viu? Tá certo? Então, as pessoas que disseram para ele que o cordel ia acabar, acabaram se acabando antes do cordel. O cordel continua vivo na nossa história, na nossa literatura. Então, esse texto foi escrito e com a linguagem totalmente regionalista, né? Aqui do Nordeste. A gente consegue se enxergar falando essas falas
né? Eu utilizo algumas dessas. Ele diz assim, baixa um lá em casa, quer dizer o que ele se abaixa? Não, que ele chega na casa dela. Só que é uma linguagem típica nordestina. Eu consigo enxergar traços da minha linguagem na linguagem desse texto. Vocês também conseguiram? Então, vamos lá. A transcrição lida foi feita utilizando as convenções gráficas e ortográficas correntes do português escrito, tendo sido a ortografia padrão alterada para mostrar aspectos mais salientes da variedade linguística utilizada pelo autor. Então ele diz aqui, ó, foi utilizada porque ele diz assim, profetizar, é como se a gente falasse sem o R, né? Acabar, é como se a gente falasse sem o R. Então foi utilizado nessas modificações na linguagem. Então, no número 1, jogar, converter, chegar e profetizar. Qual é o quadrinho correspondente? São exemplos típicos da fala brasileira, em qualquer variedade linguística, da eliminação do som do R no final da pronúncia das formas verbais no infinitivo. Tanto que a tia falou que tem muita gente que, principalmente na linguagem de internet, não coloca o R no final dos verbos, e aí muda totalmente a estrutura. 2, vou e baixar. Quer dizer o quê? São exemplos típicos da fala brasileira em qualquer variedade linguística que mostram a queda da semivogal na pronúncia dos ditongos decrescentes terminados em U e I, que no caso seria vou e baixar. A gente costuma dizer vou e baixar. A gente termina tirando, suprimindo algumas vogais. Na terceira, da peste e aperrear. São exemplos de termos pertencentes a uma variedade regional, típica do Nordeste brasileiro, região de origem do autor. Se você perguntar em outras regiões, talvez não conheçam essas expressões da peste e aperrear. Esse menino gosta de me aperrear, né? Ô, sol da peste! A gente costuma utilizar na linguagem regional nordestina. Pois nós temos o car e nenhuma. Nenhuma. A gente não fala nenhuma. A gente fala nenhuma. Então, vamos ver. É uma reprodução ortográfica de alguns sons típicos da variedade linguística de algumas regiões brasileiras, entre elas o Nordeste, de onde vem o autor. Então, para nós que somos nordestinos, não são expressões, né, esquisitas, porque a gente costuma escutar e até mesmo usar no nosso dia a dia. 5. Os olhos abertos, essas besteiras todinha. Então, se refere a quê? A exemplos de concordância feita com a marcação do plural apenas no primeiro termo da expressão. Recurso típico de algumas variedades linguísticas do português brasileiro. A gente sabe que existe gente que não é bom de plural, né? Que não faz o plural todo. Mas é um erro? Não, é um tipo de variedade linguística. E foram e embarcaram. Então, nós temos aí, no 6, exemplos típicos da fala brasileira em qualquer variedade linguística da redução da terminação ran para ru. Ao invés de dizer foram, eu falo foro. Vocês conseguem se enxergar também com essa fala? Eu consigo enxergar muitas coisas do meu dia a dia nessas falas típicas do Nordeste. Então, fica como 2, 1, 4, 6, 3 e 5. Essa é a ordem correta da numeração. Próximo. Então, vamos ler aqui ao lado, tem assim. Se você não está de boas, não venha desdeboar os desboadores. Vejamos. O texto verbal da parte superior do meme faz uso de uma gíria. Qual é ela e qual o seu significado? O de boas. Eu tô aqui de boas. A gente costuma dizer, eu estou de boa, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Então, essa é uma gíria. E a gente costuma muito dizer, como é que vocês estão hoje? Ô, tia, nós estamos de boa. B, qual é a relação dessa gíria com a imagem do fundo do meme? Então, a imagem de fundo é um bicho preguiça, que remete à ideia de uma pessoa sossegada, tranquila, independente. Bicho preguiça é aquele que nada assusta ele tá de boa o tempo todo. Certinho? Próximo. Então, a gente tem esse quadrinho que fala um pouco de gírias, né? Que são expressões que são usadas no nosso dia a dia, que se tornaram expressões corriqueiras até. E aí nós temos o quadrinho aqui das gírias dos skatistas, né? Que é uma linguagem utilizada pelos skatistas. Tem assim, apavorar, que quer dizer humilhar o grupo.
Atravessar quer dizer atrapalhar quem está andando de skate. Então tá aí nesse quadro expressões, gírias utilizadas pelos skatistas. Virou. Quarta questão. Há alguns pronomes e expressões de tratamento, como tu, você, senhor, senhora, que usamos com frequência. Com vocês também acontece, acredito. São comuns no convívio familiar com pais, parentes e no convívio social com vizinhos, com professores, com funcionários, né? Lembrando que até mesmo essas expressões, esses pronomes, eles variam de região para região. Por exemplo, o pessoal lá do sul do Brasil, eles costumam utilizar muito tu, e não é uma falta de respeito. Eu já vi alunos que dizem, tia, tu vai aonde? E os outros acham que é falta de respeito, mas no entanto não é. É porque lá na região deles é algo comum. Então vamos lá. Como você trata seus familiares mais velhos, como pais, avós, por tu, você ou senhor, senhora? Então faz parte aqui da nossa cultura, eu acredito que a maioria chame de senhor ou senhora, porque faz parte da nossa cultura, né? Os pais sempre dizem senhor quando querem dizer tu. Não, pai, mãe, avô e avó, pessoas de respeito, a gente utiliza senhor e senhora. E pessoas mais velhas que não pertencem à família, você as chama de tu, de você ou de senhor e de senhora? Respondam aí, é uma resposta pessoal. E o porquê? Acredito que na maioria das famílias ensinem, né? Pessoa mais velha, pessoa de idade, utilize o senhor ou a senhora. Mas aí cada caso é um caso, você pode utilizar o você, o tu, questão familiar, questão de variedade linguística. Em que situações você considera que o emprego do senhor e do senhora é obrigatório? Lembra lá do estudo do pronome? Então são utilizados com pessoas de respeito, com pessoas de mais idade, com pessoas da nossa família. Então eu acho indicado o uso do senhor e do senhora, né? É uma linguagem mais formal para o pai, para a mãe, para o avô e para a avó. Quinta questão. Troque ideias com os colegas e tente descobrir a correspondência entre essas palavras. Então, a gente tinha que fazer uma pequena pesquisa, né? Então, no Brasil, bermuda quer dizer nosso short, em Portugal quer dizer calção. A gente também utiliza calção aqui, né? Pênalti no Brasil e em Portugal a gente chama castigo máximo. Durex no Brasil, em Portugal a gente chama fita cola. Legal no Brasil e gira em Portugal. Gol no Brasil e golo em Portugal. Turma no Brasil é o mesmo que malta em Portugal. Chiclete no Brasil é o mesmo que pastilha elástica em Portugal. Apostila no Brasil é o mesmo que sebenta em Portugal. E sanduíche no Brasil é o mesmo que sans em Portugal. Então tá aí para, né, aprimorar o nosso vocabulário. Vamos à próxima questão. Então tem aí mais algumas que pedem que a gente faça pesquisa. E eu disse que nessa atividade a gente ia ter que fazer muita pesquisa. Então não custa nada, vocês já estão aí com internet, com celular, não custa nada fazer essas pesquisas para ter uma ideia, né, dos tipos de variedade linguística. Bacana é uma pessoa rica que se veste bem, uma pessoa agradável. Olha ali, aquele ali é um bacana, né? A gente costuma dizer, é uma pessoa que tem um porte físico legal também. Boco-moco é uma pessoa que não sabe se comportar bem, se veste mal, a gente chama de boco-moco, é uma expressão utilizada para justificar isso. É uma brasa, mora, é muito bom, entende? É como se a pessoa quisesse dizer, é muito bom. Papo firme é uma pessoa que não dá mancada, ela tem um papo firme, ela não dá mancada, ela não gagueja na hora de falar. E aí, bicho, é uma forma de tratamento equivalente a cara. Carango é um carro e tremendão é muito bom. Então essas são gírias utilizadas lá num programa musical chamado Jovem Guarda, que era, né, liderado por Roberto Carlos, que é o rei Roberto Carlos chamado, e os seus amigos, como Erasmo Carlos, né? Eles tinham um programa e eles tinham as gírias próprias, né, lá da Jovem Guarda, as gírias próprias utilizadas entre eles. E eram essas gírias, bacana, o tremendão. Tremendão se tornou uma gíria do Brasil todo. Eles marcaram uma época com esse programa. Eles até hoje são considerados a Jovem Guarda. Então terminamos. Não doeu, né, gente? Deu para fazer a correção direitinho, acredito que sim. Teve dúvida, volta o vídeo, vê se o de você está correto, né?
Variedades linguísticas é um assunto maravilhoso que fala do nosso dia a dia, né? Das variedades do nosso Brasil, das variedades do Brasil com português de outros lugares. Então, nós temos uma atividadezinha aí, que é uma nossa proposta de redação, que a tia Jo vai explicar. Então, são poetas regionais do 7º ano. Eu quero que vocês façam um pequeno poema. E nesse poema, você pode falar do que você quiser, o tema é livre. Mas eu quero que você utilize traços regionais do Piauí. Né? Algumas gírias, algumas falas de piauiense. Você pode até pesquisar, né, algumas falas de piauiense e introduzir no seu poema. Não precisa ser grande, é um poema legal, um poema que tenha falas, respeito, né? Tem que ter respeito lá no poema que você for fazer. E eu quero que você grave um vídeo declamando esse poema para mim. De preferência que você aprenda o poema. Por isso que a tia diz que não precisa ser grande. De preferência que o poema seja declamado e mandado o vídeo para a tia Jo, tá certo? Vou aguardar com traços de regionais da nossa linguagem, do nosso piauiês, né? Como algumas pessoas costumam chamar. Alguma dúvida a respeito dessa atividade, vocês podem me chamar no PV, que eu estou à disposição. E vocês têm uma semana, tem o prazo de uma semana para me mandar. Tá certo? Vai valer como a atividade, vai valer também como algo avaliativo. Não é a prova, não. Calma. É só mais uma forma de avaliação. Tá certo? Um cheiro. E eu estou esperando os vídeos de vocês com a leitura, né? Com a declamação dos poemas. Quero bem bonito, bem interessante, de forma bem legal. Quem quiser postar o vídeo no grupo, tudo bem. Tá? Quem não quiser, manda no meu PV. Um cheiro e até a próxima!